Olá pessoal, eu sou a Tícia e você está no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma coisa que foi um dos meus vídeos que tá com maior visualização, tá? Que é sobre cliente oculto, tá? Aqui eu vou fazer um breve resumo do que é cliente oculto, porque lá eu falei sobre os meus ganhos como cliente oculto. Então aqui eu vou fazer um resumo para te ser um bom cliente oculto, tá? O cliente oculto nada mais é do que tu te passa por um cliente real, onde tu tem uma experiência, muitas vezes de compra, outras vezes é só um orçamento, tá? E aí tu vai lá como se tu fosse realmente um cliente na empresa, né? Porque o que eles querem ver? Eles querem saber como que tá o atendimento naquela empresa. Ou como que tá o atendimento dos funcionários, como é que eles estão abordando, porque a maioria das empresas que fazem cliente oculto, elas têm tipo uma regra, tá? É tipo um passo a passo para seguir. Então elas querem ver se os funcionários da empresa estão seguindo estas regras, tá? O cliente oculto não é para qualquer pessoa, tá? Porque o que acontece? Tem muita gente que não tem paciência, tem muitas regrinhas, tá? E no início, logo que tu começa, tá? Tu não pega umas pesquisas muito boas, tu pega umas pesquisas meio, né? Enfim, à medida que tu vai fazendo mais pesquisas, tu vai ganhando mais confiança da empresa que faz as pesquisas. Aí tu precisa de tempo. O ideal para fazer a cliente oculto como renda extra, primeiro é gostar, né? E segundo é tu ter tempo, tá? Então, isso é muito bom para quem tá desempregado, não tem nenhuma renda, ou faz um trabalho num horário específico, só estuda. Lembrando que tem que ter mais de 18 anos para ser cliente oculto, tá? Tem algumas plataformas, tá? Eu vou colocar linkadinho aqui embaixo na descrição do vídeo, algumas plataformas que eu uso, tá? E assim, pessoas muito consumistas, tá? O ideal é não fazer as pesquisas que é só orçamento, porque o que acontece? O vendedor lá, tá? Ele vai tentar te persuadir a comprar. E algumas pesquisas tu só tem que verificar como que é o atendimento. Então não pode comprar, porque imagina, vou dar um exemplo de uma pesquisa que tu tem que ir numa empresa de telefonia e tu tem que ir lá solicitar um orçamento de telefone, se tem desconto, e ver o que aquela pessoa, aquele vendedor, né, geralmente da empresa, vai te oferecer. E aí, se tu for uma pessoa muito compulsiva e comprar, tu só vai ter o ressarcimento da pesquisa, né? A não ser, claro, que tu esteja realmente precisando. Mas no caso, né, então... E tem algumas pesquisas que é reembolso, tá? Tem as pesquisas que pagam e tem umas pesquisas que é reembolso. Vou dar um exemplo de uma pesquisa de reembolso. Por exemplo, locação de carro, tá? Eu gosto bastante dessa, mas tu tem que ter mais de 21 anos, tem que ter carteira há 2 anos, tem que ter limite no cartão tem que ter um cartão de crédito com limite para fazer como é que chama? O calção, né? Porque tem um calção. E, né, tu tem que ter dinheiro porque tu vai pagar primeiro, né, no cartão de crédito e depois eles te reembolsam. Geralmente leva 30 dias, dependendo da data que for essa pesquisa, da data do vencimento do teu cartão, tu vai ter que pagar, né? Então não é para qualquer um. Vamos dizer assim, a não ser que tu, né, queira fazer uma viagem curta e não tenha carro. Eu, por exemplo, antes de começar a trabalhar de carteira assinada, eu fazia muita pesquisa de carro. E eu só podia fazer a cada 6 meses, né? Então eu já peguei em Porto Alegre, no aeroporto e Novo Hamburgo, tá? Que foram as pesquisas que eu consegui, porque tu não pode pegar na mesma antes de 6 meses, tá? Mas tem de loja, de farmácia, tem diversas de banco, só que daí tu não pode ter conta no banco. Então, assim, são pesquisas, tá, para quem gosta realmente, e não é um dinheiro alto, tá? Principalmente aqui em Porto Alegre, tá? Eu não sei como é que são nas outras capitais, mas aqui em Porto Alegre não são pesquisas muito altas. Às vezes é R$25, R$15, R$35, e para muita gente isso é muito pouco. Então, assim, eu gostava de fazer pesquisas, mas desde que eu comecei a trabalhar ficou muito complicado de fazer pesquisa.
porque tu precisa estar nos locais no horário, né, das 8 às 18, geralmente ali. Então eu só fiquei com o sábado para fazer as pesquisas, que é o meu dia de folga. Então, às vezes não consigo fazer as pesquisas que eu quero, porque tu tem 24 horas no momento que tu aceita a pesquisa. Então eu tenho que pesquisar na sexta-feira, dá a casualidade de ter alguma pesquisa que eu possa fazer no sábado para poder fazer, né? Então essa é uma das desvantagens, vamos dizer assim. Mas, como é que eu posso dizer assim? Para quem gosta, tá? Eu adoro fazer pesquisa. Eu sinto muita falta de fazer pesquisa. Eu ganhei bastante dinheirinho fazendo pesquisa, tá? Mas demanda tempo. Tu tem que ter tempo, tu tem que ter paciência, tu tem que gostar realmente do que tu tá fazendo. Às vezes eles vão pedir pra te gravar áudio, às vezes vão pedir pra te fotografar e tu tem que ser extremamente discreto. Às vezes eles vão pedir pra te falar com o gerente, né? Tu tem que te identificar, às vezes tu não pode te identificar. Então, assim, tu tem que seguir, né? Toda vez que tu vai fazer a pesquisa, tem um roteiro, tá? Lá no próprio aplicativo das empresas, né? Que tem, vou dar uma citada aqui em algumas, que é a OnYou, a Foco no Cliente, a Vidi, que eu gosto bastante também. Então, assim, elas têm lá um passo a passo do que tu tem que fazer. E tu tem que seguir aquilo, porque se tu não seguir aquilo, a tua pesquisa não é válida e tu não vai receber. Aí, como eu falei, geralmente é 30 dias após a data do aceite da pesquisa. Eu fiz a pesquisa hoje. Algumas empresas levam algum tempo para autorizar, né, para ver se tá tudo certinho. E aí é depositado 30 dias após a data da pesquisa. Não é um dinheiro que tu recebe na hora, né? Ele demora um pouquinho para entrar. E ele serve como um complemento de renda, né? Ou, por exemplo, no caso, se tu tá ali sem renda nenhuma, é uma ótima opção, tá? Aqui em Porto Alegre não tem muitas pesquisas, né? Mas eu também não tô fazendo, então meu score, vamos dizer, minha pontuação tá um pouco baixa, porque eu parei de fazer, né? Então tá bem complicado toda vez que eu quero fazer alguma pesquisa, mas eu sinto muita falta de fazer pesquisa. Teve umas, assim, que eu adorei fazer. Mas então, assim, gente, ó, primeiro, tempo, né? Gostar de fazer pesquisa. Seguir todas as regras. Tem gente que não tem a menor paciência, porque tu vai ter que tirar foto do local, às vezes tu vai ter que gravar, né? E se tu não seguir todas as regras, primeiro de tudo, ler perfeitamente a pesquisa. Ver se tu te enquadra, também tem essa questão, se tu te enquadra no perfil da pesquisa, né? Porque tem um perfil de pesquisa. E seguir à risca o perfil da pesquisa. Então, não é dinheiro fácil, tá? Realmente não é um dinheiro fácil. É um dinheiro, né, que entra, né, para caso tu esteja sem fazer nada, né? Mas tem gente que não se adapta, tem gente que não gosta. Então tu tem que ver se tu realmente gosta. Mas é uma fonte de renda extra, não muito elevada, mas é uma fonte de renda extra. Mas também pode ser uma opção de tu conhecer lugares que tu não iria, né, porque é caro. E às vezes tu tem a opção de comer em algum lugar que tu não iria normalmente, porque eles vão te reembolsar, né? Às vezes é só o reembolso, né? Às vezes é o reembolso e mais um dinheiro pela pesquisa. Então, tudo vai depender do quanto tu tá disposta, né, de fazer essa renda extra. Demanda tempo, paciência, gostar, né, principalmente gostar. No momento que tu vê que tu não gosta, melhor não fazer. Eu conheço algumas pessoas que já me disseram que acharam muita coisa, né? Então, é tudo uma questão de gosto, na minha visão, né? Se tu vai gostar ou não, mas é uma ótima fonte de renda extra. Tá certo, gente? Eu vou deixar aqui embaixo, tá, os links das empresas que eu já usei para fazer pesquisa. Lembrando que eu sou de Porto Alegre, tá? Então, assim, outras cidades, vocês têm que pesquisar as cidades de vocês para ver quais as empresas, ou se tem pesquisas aí. Muitas vezes algumas
cidades não têm esse tipo de pesquisa, tá? Mas acredito que as grandes capitais tenham, tá? Então, assim, mesmo Porto Alegre sendo pequena comparando com outras capitais, eu acredito que São Paulo, eu me lembro que quando eu fui para São Paulo, tinha um monte de pesquisa, mas eu tava viajando para o aniversário da minha filha, então eu não fiz nenhuma pesquisa, mas eu entrei no aplicativo para dar uma olhada e tinha muita pesquisa, e muita pesquisa boa, com um valor bem melhor do que daqui de Porto Alegre. Então, tudo vai depender da sua região, da sua cidade, né? Mas é válido, tá, gente? Assim, eu adoro fazer pesquisa, só não tenho feito mais por questão de tempo, porque às vezes tem pesquisas que tu pode levar 20 minutos e já teve pesquisa que eu levei mais de 1 hora, né? Então, tu precisa ter o tempo para atendimento, porque tu tem que ter algumas perguntas que tu tem que fazer e tu tem que ver se a pessoa que tá te atendendo tá seguindo as regras. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo rapidinho, só para dar algumas dicas de renda extra como cliente oculto, né? Como ser um bom cliente oculto. Tá certo, gente? Até a próxima. Um beijo. Tchau.